Provérbios capítulo 21, versículo 1. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Você sabe que a correnteza de um rio é muito forte, mas o Senhor Deus, Ele que criou os rios, e Ele é que tem domínio e governo sobre as correntezas dos rios. E da mesma forma como Deus criou os rios e tem poder de governar e dirigir a correnteza de um rio, Ele tem o poder de controlar o coração e os pensamentos daquele que é o seu chefe, é o seu supervisor, é o seu professor, é o juiz do processo que você tem na justiça. É isso que o versículo 1 nos fala, que para o Senhor Deus controlar a mente de um rei, de um juiz, do professor, do supervisor, do dono da empresa, do sócio com quem você tem um negócio e que às vezes está com o coração endurecido para fazer novos investimentos nesse negócio. É ele que controla a mente de todas as pessoas e ele pode ajudar você a conseguir o favor daquela pessoa. Ele pode convencer o juiz da sua causa e mostrar que você é que tem o direito. Talvez você seja um pai que está sofrendo em busca do direito de visitas pelo seu filho e o processo está lá parado. Mas Deus pode tocar no juiz e resolver esse processo em seu favor. Talvez você tenha uma demanda trabalhista que está demorando, mas é Deus que toca. Talvez um direito de aposentadoria ou de pensão. É Deus que controla essas coisas. Coloque na mão de Deus em oração a sua causa e Ele vai mover o coração daquela pessoa. Versículo 2: Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga suas intenções. Quando você quer fazer alguma coisa, pense em qual o motivo você está fazendo aquilo. Se você faz a obra de Deus, faça com a intenção de ganhar almas para o reino de Deus. Tem pessoas que vão à igreja e elas querem oportunidade para se exibir. Elas querem oportunidade para pregar, para cantar, para fazer coisas no reino de Deus, mas a intenção é mostrar-se para os outros. O púlpito não é palco. O púlpito é um lugar de adoração ao Senhor. Seja você um pregador, uma pessoa que louva a Deus, que você faça isso com a intenção correta, de agradar a Deus. Versículo 3: Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Deus não está interessado em você ficar 40 dias de jejum, em você prometer que vai subir escadas de joelhos ou que você vai fazer uma caminhada de muitos quilômetros para pagar promessas. Ele se agrada mais quando você cuida do seu coração e de pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que agrada a Ele. Que os seus pensamentos sejam pensamentos de amar a Deus em tudo que você faz e honrar e respeitar a Deus e também ao próximo. Que você não cobice nada que é do próximo, nem a mulher que é do próximo, nem o carro que é do próximo, nem a casa que é do próximo. Deus tem para dar para você. Se você olhou alguma coisa de um vizinho, de um colega, da escola, da faculdade, do trabalho e você desejou, diga a Deus: eu gostaria de poder ter um carro desse para mim. Eu não quero cobiçar o que é do meu vizinho. Eu não quero cobiçar o que é do próximo. Faça essa oração de maneira imediata. Não deixe crescer no seu coração
a inveja, que é aquele sentimento ruim que você pensa, nossa, ele ou ela está prosperando e eu aqui passando dificuldade, passando problemas. Ao invés de você ficar inquieto em relação à prosperidade do vizinho, diga, Senhor, eu olhei e eu quero também ter uma condição melhor. Me mostra o caminho, o que eu preciso fazer. Então, você pode começar a trilhar um caminho para que você mesmo, para que você mesma tenha as mesmas coisas. Deus, ele é pai de todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele derrama as bênçãos sobre todos que andam com ele, que conversam com ele, que são amigos dele. Mas cada um tem um nível espiritual diferente. Então, antes dele dar alguma coisa a você, ele vai provar você, para que você esteja pronto para receber aquilo que você pede a ele. Você pode pedir um carro, mas assim como para poder dirigir é necessário ter 18 anos e ter habilitação, Deus também requer algumas condições para abençoar você naquilo que você tem pedido. Lá em Tiago, no capítulo 4, você pode ler os primeiros versículos. Está escrito que vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. E vocês pedem mal porque vocês pedem para os vossos próprios prazeres, não porque querem agradar a Deus. Então, às vezes, você não tem recebido algo porque a sua intenção não é boa. Como nós lemos aqui no versículo 2, ó, se você pensa que tudo que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Deus sabe, se você pede um carro para se exibir para sua família, para outras pessoas, e não porque você quer receber uma bênção que vai alegrar você, que vai dar aquela sensação de, ah, que bom que eu consegui comprar esse veículo, que era o que eu gostaria de ter para minha alegria, mas você quer comprar para se exibir para outras pessoas, Deus, ele provavelmente não dará para você, porque ele não se agrada de pessoas que querem aparecer para humilhar outras pessoas. Tem aquelas pessoas que têm aquela intenção. Eu quero comprar uma casa e comprar um carro para mostrar para todo mundo que eu estou em uma condição melhor. Esse pensamento de estar em uma condição superior aos outros não agrada a Deus. Deus ama a todos. E você, quando pensa assim, está com algum problema, algum complexo de inferioridade. Você está com algum problema ligado à sua identidade. E eu digo problema porque a solução é você saber que você não é menor do que ninguém. E você também não vai ser maior do que ninguém, porque você tem um carro ou uma casa ou uma faculdade ou é dono de algum negócio. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos pecadores porque somos descendentes de Adão. Todos nós precisamos de Jesus para ter a salvação. Se você ainda não recebeu a Jesus, pode ser que a falta do Espírito Santo e da comunhão com Deus seja a fonte, a origem dos seus problemas. E Jesus pode resolver isso, trazendo alegria, trazendo satisfação na sua vida e trazendo a segurança que você tem em Deus, de que você realmente tem valor, independente daquilo que você tenha. Não é sobre aquilo que você tem que vai gerar o seu valor. O seu valor está em que você nasceu pela vontade de Deus e está aqui na terra e tem o amor de Deus sobre a sua vida.
Então faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Antes de prosseguir no versículo 4, aproveitando que nós falamos que precisamos de Jesus, se você ainda não aceitou a Jesus, agora é uma oportunidade. Quando você aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você tem o perdão dos seus pecados. E quando os seus pecados são perdoados, você fica limpo diante de Deus. Então, você passa a ser amigo de Deus. E Deus passa a dar a você o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Na Trindade tem o Deus Pai, tem o Deus Filho, que é Jesus, que encarnou e morreu por nós, e pelo seu sangue nós somos perdoados do pecado, e tem o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, que ele fica na terra e mora em todas as pessoas que receberam Jesus. E o Espírito Santo, ele fala com a gente, mostrando para nós o que nós precisamos melhorar, e ele nos ajuda nessas questões emocionais e que muitas vezes estão destruindo muitas pessoas. As pessoas estão longe de Deus nos dias atuais. Elas estão sendo confundidas, enganadas pela televisão, pelas redes sociais, porque tantas pessoas estão com esses problemas de acharem que é pelo que elas têm, que elas são alguma coisa, que elas ficam postando coisas ligadas a eu tenho isso, eu tenho aquilo, e muitas pessoas estão sendo confundidas por essas informações das redes sociais. Você não pode ser influenciado pelas redes sociais. Você tem que ser influenciado pela palavra de Deus. A palavra de Deus traz alimento para a nossa alma. Então, se você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo e ele começa a trazer entendimento, clareza, compreensão de como você deve perceber você mesmo, você mesma. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é amado de Deus, você é amada de Deus. Tem pessoas que discriminam as pessoas pela raça, pela cor, pela altura, pela beleza, pelo dinheiro, pela faculdade, pela por tantos critérios, mas não importa o que as pessoas pensam a seu respeito. Importa o que Deus pensa a seu respeito, e o que ele pensa a seu respeito é que você é amado e amada, que você é filho, que você é filha, e que ele tem o Espírito Santo para dar a você, que orienta os seus passos para o caminho certo e que vai trazer alegria e felicidade e contentamento para você, que fica totalmente livre e independente das opiniões dos outros a seu respeito e fica livre de achar que é menos porque não tem um carro ou uma casa, que são coisas que na verdade ficam nessa terra e que não são levadas para nenhum lugar. Elas ficam por aqui mesmo. Então, se você quer receber a Jesus, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Essa oração simples, você falou que Jesus é o teu único Senhor. Então, você não vai ser mais dominado por ter carro, ter casa, ter emprego, ter isso ou aquilo. Deus sabe que você precisa de comida, bebida e roupas. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 ao 34, está escrito que você deve olhar para os passarinhos, que eles não trabalham, mas Deus prepara o alimento para eles. Que você deve olhar para os lírios do campo, que você vê que eles não costuram, mas o Senhor veste os lírios do campo com roupas
que nem mesmo os reis conseguem usar, porque é Deus que coloca a roupa nos lírios do campo e nas flores. Então Jesus, ele disse para os que estavam escutando ele: Deus sabe que você precisa de comida, de bebidas e de roupas, e ele prepara a porta do trabalho e tudo o que você precisa. Então você não precisa olhar para o próximo e ficar passando por perrengues e dificuldades quando você confia nele. Você agora recebeu Jesus, então ele é o teu Senhor. Siga ele, fale com ele, diga: o Senhor é o meu líder. Então me mostra o caminho daquilo que eu preciso, porque a sua palavra faz essa promessa. Você aceitou ele como seu Salvador. Então você reconhece que o sangue de Jesus limpa você do pecado e você pediu para escrever o seu nome no céu, no livro da vida. Lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 20, está escrito que existe o livro da vida. E o livro da vida é o livro que leva você, que estão os nomes dos que receberam Jesus, como você agora recebeu. E você pediu para ter o Espírito Santo. Sempre que você estiver no seu caminho, ore e diga: Espírito Santo, me mostra o caminho certo, me mostra o que eu preciso. E quando você sentir falta de alguma coisa, cobiça por alguma coisa, inveja de alguma coisa, veja as suas intenções. Não carregue o mal no seu coração. Não fofoque e fale mal da vida de ninguém. Use as suas palavras para dizer apenas aquilo que é bom. Não amaldiçoe nem o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu filho, nem a sua filha. Fale bem do seu pai e da sua mãe. Se eles fizeram alguma coisa errada, digam: meu Deus está abençoando meu pai agora. Deus está abençoando a minha mãe agora. Deus está abençoando meu filho agora. Deus está abençoando a minha filha agora. De você abençoar, Deus vai ouvir a sua palavra e vai começar a mudar a vida das pessoas da sua família. Agora você deve procurar uma igreja e se batizar nas águas, para que você receba a purificação dos seus pecados. Quando a purificação você recebeu quando aceitou Jesus, mas quando você se batiza, quando você sai das águas, você sai dizendo: agora eu sou uma pessoa que está lavada do meu passado e eu quero viver com Jesus. O batismo significa que você declara publicamente que você quer seguir a Ele. Depois que você é batizado nas águas, você deve participar da ceia. A ceia é uma reunião onde a igreja faz a partição de um pão. O pão é partido e cada parte daquele pão simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós. E você bebe um cálice com suco de uva que simboliza o sangue de Jesus que limpa do pecado. Quando você come aquele pão e bebe aquele cálice, você relembra que Jesus morreu por você e você está perdoado, e você também anuncia que um dia ele vai voltar e vai buscar você, porque você está com ele. Agora, o versículo 4. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade. O orgulho é quando alguém acha que é superior em relação a outras pessoas, ou é quando alguém valoriza mais o que é dela do que a do outro. A pessoa tem orgulho porque tem um carro, porque tem uma casa, porque tem uma faculdade, porque é um empresário, porque tem alguma coisa que chama a atenção das pessoas e pensa que é melhor, que é superior. E ela toma atitudes que diminuem, menosprezam o outro. E isso é pecado. Pecado, no original da palavra, significa errar o objetivo. O seu objetivo aqui na Terra não é humilhar os outros. O seu objetivo aqui na Terra não é ser superior aos outros. O seu objetivo aqui na Terra é usar os dons, os talentos, aquilo que você recebeu de Deus para ajudar os outros, para abençoar os outros. Mas
Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e muitas pessoas têm sido pessoas que estão no caminho dos maus. Estão usando suas redes sociais para postar poses e posições querendo parecer que são melhores e maiores do que os outros. E estão produzindo complexo de inferioridade em outras pessoas. Talvez você seja a pessoa que está fazendo isso do lado do orgulho. Talvez você seja a vítima, a pessoa do outro lado que está assistindo rede social dos que são orgulhosos e se sentindo inferior. Os dois lados estão errados. O lado do orgulhoso, porque ele está querendo ser superior. O lado de quem assiste e se sente mal e menor, porque você está menosprezando você mesmo, você mesma. Você não precisa ter a vida daquela pessoa. O tempo que você gasta assistindo a rede social daquela pessoa é o tempo que você está perdendo, em que você deveria usar aquele tempo para você aumentar o seu conhecimento, o seu relacionamento com Deus, andar com as pessoas que amam você e cuidar da sua própria vida e não ficar como vítima de um complexo de inferioridade por causa do que o outro tem ou do que o outro mostra, aparenta ter. Nem sempre aquilo que é mostrado é verdadeiro. A pessoa pode estar enganando. Existem algumas pesquisas que mostram que muitos influenciadores reúnem eles se reúnem em várias pessoas, eles pagam um lugar, um barco, uma mansão, eles alugam aquele lugar por um dia, alugam um helicóptero, alugam uma, um avião, porque eles se reúnem, várias pessoas, e eles rateiam aquele custo e eles ficam o dia inteiro gravando imagens naquele lugar e eles postam para ganhar seguidores. E muitas pessoas, e eles dizem: olha só a vida que eu tenho. E muitas pessoas ficam ali entrando e olhando, e eles ganham seguidores, e depois eles usam a influência deles para vender produtos, e assim eles estão enganando outras pessoas. Que você seja atento a isso e não fique enganado por aquilo que parece ser o que na verdade nem é. 5. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Você fez planejamento no começo desse ano? Você sabe o que você faz no seu dia a dia ou você vive de maneira aleatória, sem nenhum plano? Você acorda e vive assim, sem nenhuma ideia. Tem muitas pessoas que acordam e vão deixando a vida levá-las. Elas acordam e elas sempre estão correndo atrás. É necessário que você faça um planejamento com cuidado da sua vida. Você fez um planejamento da sua vida? Faça um planejamento da sua vida espiritual, da sua vida emocional e da sua vida física. Nós somos espírito, alma e corpo. Você precisa cuidar dos três. Tem muitas pessoas que não fazem planejamento com o que comem. Elas vão comendo o que aparece na frente, bebem muito refrigerante, ficam com o corpo cheio de açúcar e o açúcar, ele inflama o seu corpo. Enquanto que quando você bebe água, o seu organismo funciona melhor. Tem pessoas que não cuidam do sono. Elas ficam assistindo programas de televisão, ficam assistindo internet até madrugada, de maneira aleatória, girando telas e dando risada com coisas que só vão tomar o seu tempo. Cuide do seu sono. Tenha uma hora de dormir, tenha uma hora de acordar, tenha uma hora de dedicar-se à oração. Cuide do seu espiritual. Primeiramente, quando você acorda, procure ler a Bíblia, procure fazer uma oração, agradecendo pelo dia, agradecendo pela vida, agradecendo pela família, agradecendo pelo trabalho, agradecendo por tudo que você tem, prestando atenção naquilo que você tem recebido de Deus. Depois de agradecer,
você deve pedir a Deus para que Ele ilumine a sua vida. Diga para Deus o que o Senhor quer de mim. Deus tem um plano na vida de todas as pessoas e Ele quer usar você com os seus dons, com os seus talentos, com as suas habilidades, com aquilo que você tem. Você pode pensar, mas eu não tenho nada. É mentira. Todos nós recebemos de Deus uma luz. Quando você fala para alguém, para algum vizinho, Deus ama você, ou quando você dá um conselho, quando você escutou a conversa de alguém e você foi com boa intenção e falou uma boa palavra para aquela pessoa que ajudou aquela pessoa, você já realizou a vontade de Deus. Você está fazendo bem, ajudando o próximo. Então, cuide primeiro dessa parte espiritual. Quando você se preocupa em ler a Bíblia e conhecer as histórias, o Espírito Santo vai mostrando para você coisas novas pela leitura da Bíblia. Então, separe todos os dias para fazer um devocional de pelo menos 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos orando, 15 minutos lendo a Bíblia. Se você tem mais tempo para fazer isso, 30 minutos, 1 hora, melhor ainda. Use o seu tempo para isso, para ligar-se com Deus. Conecte o seu espírito com o Espírito de Deus. Faça esse planejamento com cuidado, que você terá fartura espiritual. Depois que você tem a sua ligação com Deus, Deus ele fala com você sobre o perdão que você tem que dar, sobre a ajuda a alguém que você precisa ajudar. Ele toca em você quando você faz o devocional. E isso ajuda você a servir as outras pessoas. Ele fala com você sobre o perdão que você precisa liberar. E isso descarrega todo tipo de depressão quando você perdoa as pessoas. E ele fala com você a respeito da sua preocupação do futuro. Trabalho, faculdade, casamento, preocupação com os filhos. Deus responde quando você faz devocional. E quando você faz o devocional todos os dias, você recebe paz. Então, a sua alma fica tranquila. E com relação ao cuidado com o corpo, todos sabem que precisam de sono. Não fique acordado até tarde gastando seu tempo. Planeje a sua vida, a rotina da sua casa, da sua família, principalmente se você tem filhos, para que durmam cedo, para que acordem descansados. Bebam mais água e evitem bebidas industrializadas. Essas bebidas industrializadas, elas carregam seu corpo de açúcar. Ao longo de 10, 20 anos bebendo refrigerantes e sucos cheios de açúcar, você pode ter diabetes e diabetes acabam afetando a circulação do seu sangue, acabam afetando a sua saúde. Cuide de atividades físicas para que o seu corpo esteja sempre em bom funcionamento. Não coma em excesso. Tem pessoas que comem demais em razão de problemas emocionais. Mas quando você cuida do espiritual, o seu emocional fica equilibrado. Então você não come com excesso. Essas coisas, esses planejamentos básicos do espírito, da alma e do corpo, com cuidado vão trazer abundância, fartura. Fartura é ter mais saúde, ter mais relacionamento com Deus, ter mais paz de espírito. Mas o apressado acaba passando necessidade. O apressado, ele não avalia as coisas. O que adianta você acordar cedo e sair correndo para o trabalho e não dedicar aquele tempo de oração, de leitura da Bíblia? Você vai para o trabalho sem orientação, sem direção e acaba tomando decisões erradas. E acaba muitas vezes fracassando porque foi apressado. Agora, aquele que planeja a sua vida consegue alcançar abundância. Versículo 6. A riqueza que a ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Não adianta você ganhar na loteria, ou não adianta você ganhar o dinheiro enganando outras pessoas. Quando descobrirem que você é um trapaceiro, enganador, que vendeu um produto de baixa qualidade ou que fez uma propaganda enganosa, a pessoa logo vai dizer que você é um mentiroso, vai divulgar para outras pessoas e você não vai conseguir se firmar no mercado.
7. Os maus são destruídos pela sua própria violência porque se negam a fazer o que é direito. Quem é mau é destruído pela sua própria violência, porque não quer fazer o que é certo. O que é violência? É você usar uma força contra uma outra pessoa ou contra uma lei da natureza. Então, por exemplo, os maus são destruídos pela sua própria violência. Você provoca violência contra você mesmo. Quando você não ora, quando você não lê a Bíblia, não, quando você não cuida da sua saúde, quando você não cuida da sua alma, das suas emoções. Você, quando faz isso, você está sendo mal em relação a você mesmo, em relação a você mesmo. E os maus são destruídos pela sua própria violência. Você pratica violência, você está agredindo o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, porque você se nega a fazer o que é direito. O que é o direito? É você cuidar do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Isso é o direito. É buscar fazer aquilo que te faz bem. Versículo 8. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. Então, a pessoa que faz a coisa errada vai pagar pelas consequências dos seus caminhos errados. O inocente faz o que é direito. 9. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. O versículo fala da mulher briguenta, mas está falando da pessoa briguenta. O versículo 9 fala que a pessoa que é briguenta traz tantos problemas para os ambientes que é melhor morar no fundo do quintal do que com a pessoa que fica brigando dentro de casa. É necessário prestar atenção em como estão as suas emoções. A pessoa que está o tempo todo brigando está insatisfeita com alguma coisa. Alguma coisa está deixando ela inquieta e faz com que ela fique brigando, que viva com mau humor. Cuide da sua inteligência emocional. Coloque no papel por que eu estou gritando, por que eu estou perdendo o controle, por que eu estou emocionalmente frágil, por que eu estou criando tantos problemas. Procure saber qual é a origem, o motivo, e vá no motivo. Tem muitas pessoas que escondem o motivo. Tem um problema com o marido e não falam. Ó, o problema é esse. Você precisa falar. Tem mulheres que pensam que o marido tem uma bola de cristal para descobrir o que é que elas querem que ele faça ou que ele não faça. Você precisa ter uma conversa franca e dizer: olha, isso aqui me incomoda. E falar de maneira calma, no momento em que você está tranquila. O marido também pode ser a pessoa que está trazendo brigas dentro de casa. Diga o que incomoda você. Resolva a situação com conversa. Versículo 10. Se vocês estão, para quem está casado, passando por uma crise, façam um exercício. Peguem uma folha de papel, peguem uma caneta e coloquem as coisas que você não gosta no outro. Façam esse exercício juntos. Digam, vamos colocar aqui 3 coisas que mais me incomodam em você. E depois coloquem 3 coisas que você mais gosta no outro. E pratiquem durante um mês. Digam, o que você quer que eu faça? Ah, você poderia fazer assim. Muitas vezes o outro não sabe que uma coisa muito simples que ele mude já é suficiente para resolver o problema. Mas com a sua ajuda, você pode resolver o problema. Com esse exercício, falando, coloque 3 coisas que você não gosta em mim e eu vou colocar 3 que não gosto em você. E depois as 3 coisas que você gosta e eu vou colocar as 3 que eu gosto. Depois vocês conversam e reforçam o que gostam. E
mostram um para o outro como você pode resolver isso. A pessoa que apontou o problema também tem que apontar como fazer para resolver aquela situação para ajudar o outro. 10. Os maus têm fome do mal, eles não têm pena de ninguém. Quando você conhece alguém que pratica o mal, você sabe, ele vai andar com pessoas que praticam o mal, ele vai fazer o mal para os outros, ele vai porque ele tem fome, ele tem sede de fazer o mal. E se você tentar corrigir essa pessoa, ela vai ficar com raiva de você. Então, quando você percebe que uma pessoa se inclina para o mal e você já falou para ela a respeito de Deus e já tentou ajudá-la e você percebe que ela gosta de fazer aquilo, então deve manter distância dessa pessoa. Ela não tem pena de ninguém e não vai ter pena de prejudicar você. Então você precisa tirar ela do seu círculo de amigos. 11. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Então, devemos castigar as pessoas quando fazem algo de errado, para que as pessoas à volta vejam que existe castigo e elas aprendam que aquilo é errado. Quando você deixa o zombador sem o castigo, sem a disciplina, então as pessoas vão dizer: podemos fazer isso. Quando você é líder de um grupo, quando você é líder de uma equipe, quando você é dono de uma empresa, quando você está liderando pessoas dentro da igreja, você precisa corrigir e falar: isto está errado, para que todos ali entendam o que é o correto e o que é errado. Tem pessoas que deixam passar quando alguém faz algo errado. Isso não é bom, porque as pessoas vão receber uma mensagem de que ali dentro pode fazer tudo o que é errado, que não haverá punição. Tem que haver a lição para que as pessoas entendam o que é certo e o que é errado, que realmente o certo é certo e o errado é errado. O próprio Deus, ele nos castiga quando nós cometemos pecados e erros. Ele nos disciplina. Então, nós, como filhos dele, temos que fazer o que o Pai nos ensina e disciplinar. Quando você é pai, quando você é mãe e não corrige o seu filho, você está deixando nele uma mensagem. Pode fazer a coisa errada. E essa mensagem é perigosa. No futuro, o mundo vai cobrar do seu filho e da sua filha o que você não ensinou. A parte final do versículo 11: quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. O sábio, ele recebe os conselhos, ele aceita os conselhos. Quando você ensina ele, ele cresce. 12. Deus que é justo observa os maus e os faz cair na desgraça. O versículo 12 fala: Deus vê todas as coisas. Ele é justo. Mesmo que você, que é pai, que é mãe, não corrija o seu filho, Deus, quando você não corrige, o próprio Deus vai corrigir. Vai permitir que ele ou que ela sofra as consequências dos seus erros, porque você pode não corrigir, mas Deus, ele é justo e ele faz com que a lei da justiça recaia sobre todos. Por isso é bom que você, que é pai, que é mãe, corrija o seu filho, a sua filha pela palavra, porque você está ajudando ele e ela e poupando o julgamento, o tratamento de Deus, que é mais severo do que o nosso. Quando você corrige na hora, ele tem a chance de aprender e fazer a coisa correta e não sofrer consequências que muitas vezes o seu filho e a sua filha demora para entender que aquilo é errado. E Deus, ele vai nos corrigindo até nós aprendermos o que é certo. Quem já reparou que quando você demora para aprender uma lição, a vida repete aquela mesma situação para você? Quando você não é paciente em alguma coisa, sempre
a vida volta com uma situação que leva você a ter impaciência. É porque Deus está ali, querendo que você aprenda a paciência. Se alguma coisa está repetindo sempre na sua vida, é hora de você aprender e mudar. Versículo 13: Quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Quem não ajuda o próximo, podendo ajudar, um dia vai precisar e quando precisar, também não vai ser ouvido. Versículo 14: Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. O versículo 14 está aqui para mostrar como resolver problemas de uma forma simples. Dando um presente, dando um agrado para a pessoa, você consegue reconciliar. 15. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quando a justiça é feita, os maus sabem que vão ser achados e vão pagar pelas consequências. E os bons ficam felizes porque sabem que estão fazendo a coisa certa e não terão nenhum castigo. E também sabem que quem fizer a coisa errada contra eles receberá o castigo. Versículo 16: Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Tenha bom senso em relação aos lugares que você frequenta, com quais pessoas você se relaciona, com quem você está caminhando, quais as intenções que você tem no seu coração. Versículo 17: Por exemplo, quem tem a intenção de se envolver com coisas erradas está se encaminhando para a morte. 17. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. O versículo 17 fala sobre não ser uma pessoa entregue só aos prazeres. Muitas pessoas elas só fazem o que elas gostam. Elas estão preocupadas só em satisfazer a sua própria vontade. E elas acabam caindo em coisas como pornografia, prostituição, adultério, mentira, fofoca, bebedices, consumismo, precisam sempre estar comprando alguma coisa. Pessoas que caem só em fazer o que é confortável para elas, nunca vão ficar ricas. E aqui o nunca ficará rico é nunca ficarão ricas espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, porque são pessoas que são escravos, que se entregam para tudo o que o corpo pede. Você não foi criado para ser dominado pelos prazeres. Deus te deu sabedoria, inteligência para administrar o seu espiritual, o seu emocional e o seu corpo físico. Versículo 18: As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. O honesto fica livre porque sempre faz a coisa certa. O mal sofre no lugar dos bons porque ele faz a coisa errada e ele vai pagar as consequências. 19. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Veja que Provérbios 21, no versículo 9, fala que é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. E no 19, ele fala que é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Tanto a pessoa briguenta quanto a pessoa que vive resmungando e reclamando da vida são pessoas que tornam o ambiente desconfortável. Então, aqui o 19, a recomendação é: não viva reclamando. Se alguma coisa não vai bem, veja o que você tem, agradeça pelo que você tem. Quando você agradece pelo que você tem, você coloca um estímulo positivo no seu cérebro e esse estímulo positivo faz você pensar o que eu posso fazer com o que eu tenho aqui e faça o melhor com aquilo que você tem para que você consiga multiplicar e resolver a situação. Reclamar e se queixar só vai criar um ambiente negativo, carregado de briga, de conflito e vai piorar a situação. Mas quando você agradece pelo que você tem e começa a pensar, bem, o que eu tenho é isso, o que eu posso fazer com isso? Lá em 2 Reis, no capítulo 4,
A Bíblia conta que uma mulher estava com uma dívida e os credores iriam levar os filhos dela como escravos. E ela foi falar com o profeta, o homem de Deus. E ela disse para o homem de Deus: Estou com uma dívida e os meus filhos vão ser levados como escravos. O que eu faço? O profeta disse: O que você tem na sua casa? Ela disse: Eu não tenho nada. Eu só tenho um pouco de azeite. Então ele disse: Pede vasilhas para os vizinhos e pega esse azeite e começa a entornar nas vasilhas, porque Deus vai multiplicar. E ela fez aquilo. Ela encheu todas as vasilhas, depois ela foi até o profeta e disse: O que eu faço? Ele disse: Vende esse azeite. E com o dinheiro que você receber, você paga a dívida e vive pelos restos dos dias. Isso significa que houve uma multiplicação de tanto azeite que ela conseguiu pagar a dívida e ter ainda um dinheiro para se sustentar. Ela fez isso com o que ela tinha. Versículo 20: O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Então, como você administra os seus recursos? Você gasta tudo que tem? Quando você ganha dinheiro, você já tem que ir lá e gastar? Ou você recebe o dinheiro e faz aplicação financeira? Você tem reserva de emergência? Já ouviu falar o que é isso? Reserva de emergência é uma poupança, um investimento que cobre 3 meses dos seus gastos. Essa é uma forma de, se você sofrer um desemprego ou ocorrer alguma situação inesperada, você ter essa reserva para que você possa enfrentar a situação. Se você nunca pensou nisso, pense nisso. Esse é um conceito de educação financeira. Reserva de emergência. Você precisa resguardar 3 meses daquilo que você precisa para viver. Em um mês, você tem que ter o equivalente a 3 meses, para que você, em situações imprevisíveis, tenha essa reserva. E um segundo conceito financeiro é: viva sempre um nível abaixo do que você tem, para que você possa guardar todos os meses um recurso para que no longo do tempo de 10 anos você tenha uma reserva que vai ajudar você no futuro. Um outro conceito de educação financeira. Sempre busque uma oportunidade para receber mais do que você ganha hoje. Você trabalha e recebe um salário hoje, procure curso, treinamento em que você possa ser promovido para fazer outra atividade que você possa receber 2 salários. Você ganha dois, procure uma forma de aprender alguma coisa que permita que você vá para uma outra carreira que pague mais. Quando você está buscando sempre crescimento, desenvolvimento, está reservando o seu dinheiro, você não passará dificuldade. Versículo 21. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Quem é bondoso com Deus, honra Ele, e com o próximo, respeita todas as pessoas e é bondoso consigo mesmo, honra a própria vida, cuida do seu espírito, da sua alma, do seu corpo, terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. 22. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. O versículo 22 fala que a sabedoria vale mais do que a força. Quando você tem sabedoria, você consegue pensar em estratégia para derrubar o muro de uma cidade. O homem pode ser muito forte, mas sem usar inteligência e saber onde aplicar a força, pode não ir a lugar nenhum. 23. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Tome cuidado com o que você fala. Falar mal dos outros é uma coisa ruim. Falar coisas negativas a seu próprio respeito. Eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco. É uma coisa que faz você mesmo ser derrubado, porque você fica carregado de energia negativa e não consegue prosperar, porque você mesmo falou coisas ruins a seu respeito.
Cuide do que você fala a respeito de você mesmo. 25. E não viva fofocando e falando da vida dos outros. É tempo perdido. Use sua vida 100% para se preocupar com a sua vida. 24. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. Então o versículo 24 está dizendo: quem é orgulhoso e trata os outros com desprezo é zombador. Zombador porque ele está brincando com a vida, zombando da vida, achando que é superior ou melhor em relação aos outros, quando na verdade é alguém que está miserável, está na miséria de achar que é superior aos outros, que também foram criados à imagem e semelhança de Deus. 25. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. 26. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Os versículos 25 e 26 falam o quê? Uma verdade. O preguiçoso fica pensando e não age. E nós precisamos agir. Nós lemos aqui em Provérbios 21, você tem que ter planos, você tem que cuidar da sua vida espiritual, da sua alma, do seu corpo, e tudo isso exige trabalho, dedicação, disciplina. É isso que leva você a alcançar o que você deseja. Ficar só parado, pensando no que você quer ter e sem trabalhar e sem cuidar da própria vida, leva você a lugar nenhum. 27. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. Deus sabe qual a intenção que você tem quando oferece uma oferta, quando faz uma boa ação para alguém. Se você faz uma boa ação para alguém pensando, depois essa pessoa vai me devolver, Deus sabe que a sua intenção não foi boa. E Deus detesta isso. Ele quer que você faça as boas ações por boas intenções. 28. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. Então, testemunha falsa será condenada à morte. A morte pode não ser morte literal, mas morte moral. A pessoa que dá um testemunho falso, quando é descoberta, as pessoas nunca mais vão confiar nela. Ela morre moralmente, eticamente. Mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. Quando você for falar alguma coisa, tenha certeza que você ouviu bem. Veja, a palavra da pessoa que tem o costume de ouvir bem as coisas, será aceita. Então, se você vai dar um depoimento, tenha a convicção de que você realmente tem certeza do que você está falando. Não fale aquilo que você não tem certeza, porque você pode ser, às vezes, você até nem fala com a intenção de mentir, mas você fala assim, eu acho que foi assim ou de outro jeito. Se você acha e não tem certeza, não corra o risco de ser considerado testemunha falsa. 29. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. O homem direito tem confiança em si mesmo porque ele sabe que faz a coisa certa. Então ele não tem preocupação com nada. O mal finge que tem. 30. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. O versículo 30 está dizendo: não adianta, não há sabedoria, nem inteligência, nem entendimento contra Deus. Deus, ele é mais sábio, mais inteligente, mais entendido do que qualquer estratégia armada contra ele. Ele sempre vai vencer a cada um de nós. Por isso, tê-lo como nosso Senhor e respeitar a Ele na sua soberania é fundamental. Ele é que sabe o que é melhor para nós. E o versículo 31, os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Então, Deus, ele tem o governo, o domínio sobre todas as coisas. A Bíblia chama ele de o Senhor dos Exércitos. Você pode ter inimigos que estão contra você, mas se você tem o Senhor como o seu líder, como o seu Senhor, ele dá a vitória para você. Ele derrota os seus inimigos, os seus adversários. Lá no Salmo 27, está escrito que
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Aí o versículo 3 fala assim: ainda que um exército me cercasse, eu eh, eu não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Então, o salmista escreveu isso no Salmo 27, versículo 1, 2 e 3, que o Senhor é a luz dele, é a salvação dele, é a força dele. Quando os malvados investiram contra ele para comerem as carnes dele, tropeçaram e caíram. Quando você tem Deus como seu Senhor, você tem segurança e confiança. Essa é a meditação em Provérbios 21. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa meditação em Provérbios 21 e pedimos que o Senhor venha abençoar aqueles que estão com alguma causa na justiça, que dependem da aprovação ou da decisão de um juiz, de um promotor, de alguma autoridade e ou de alguém que está buscando uma vaga de trabalho e precisa que o coração daquele supervisor, daquele diretor, se incline para abrir essa porta. Pedimos que o Senhor nos ajude a fazer o que é certo, que as nossas intenções, quando adoramos ao Senhor, sejam honestas, puras, verdadeiras e retas, que possamos fazer planos de cuidar da nossa vida espiritual, da nossa alma com relação ao que sentimos e ao que pensamos, a nosso próprio respeito, que não venhamos a nos reduzir, a nos diminuir e nem ter orgulho e pensar que somos mais, mas que sejamos pessoas que sabem que somos filhos de Deus e que honramos ao Senhor e amamos o próximo como a nós mesmos, respeitando a nós e aos outros. E que nós possamos também caminhar sem brigas e sem sermos resmungões e queixosos, mas que venhamos agradecer pelo que temos e orar ao Senhor para usar o que recebemos com sabedoria para multiplicar e avançar e receber o melhor que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a usar a sabedoria e a estratégia, ao invés de querermos usar a nossa força para conseguir as coisas, porque a sabedoria do Senhor derrota toda a força humana e a sabedoria do Senhor abre as portas e resolve os problemas, porque a sabedoria do Senhor traz a estratégia e a resposta certa no momento certo para receber a porta certa, porque é assim que o Senhor faz com aqueles que seguem ao Senhor. Que nós possamos receber essas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.